Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lin, bem-vindos a mais um vlog e hoje nós vamos ler por 24 horas, não seguidas, mas cronometradas. Um dia eu vou ler por 24 horas seguidas e vai ser em algum feriado, mas no momento não estou em condições, tanto na rotina quanto condições físicas, porque eu estou com muito sono. Eu vou começar então esse vídeo com a leitura de Percy Jackson, Os Olimpianos. Esse é o livro 1, O Ladrão de Raios, e eu tô muito empolgada para a releitura desse daqui. Eu li quando eu tava na época da pandemia, eu tinha uns 17 anos. Eu não tinha amado na época, porque Percy Jackson trata-se de um menino de 12 anos que tá descobrindo a sua vida de semideus e ele passa por várias missões e tudo mais. É um infanto-juvenil super encantador, com uma found family incrível, mas eu não consegui me conectar tanto assim nesses primeiros livros. Então eu li Percy Jackson, Os Olimpianos, gostei, mas eu gostei muito mais de Heróis do Olimpo, Provações de Apolo, Crônicas dos Kane, Magnus Chase, que são outras séries que também fazem parte desse mesmo universo escrito pelo autor. Então, se você quiser ler, eu recomendo muito mesmo. Se quiser presentear crianças também, eu recomendo bastante essa série de Percy Jackson e Rangers, a Ordem dos Arqueiros, que é uma outra série infanto-juvenil que eu adoro. Mas enfim, falando sobre esse, eu quero reler esse daqui para reassistir a primeira temporada que foi lançada no Disney Plus. E depois eu vou reler o segundo que minha amiga me emprestou também, então esses dois são dela, para eu assistir finalmente a segunda temporada, que o último episódio foi lançado esses dias, então eu tô muito empolgada. Hoje, então, é madrugada de sábado para domingo, então hoje é domingo, que é dia 25 de janeiro, e eu estou empolgadíssima para começar esse aqui e terminar ele em breve. Eu queria também falar sobre as dedicatórias dos livros do Riordan. E aqui nós temos para Halley, que ouviu a história primeiro. E se não me engane, Halley é o filho dele, né? Porque o Rick Riordan, que nem o autor John Flanagan de Rangers, eles escreveram os livros para os filhos deles. Então, tipo, Rangers, eu sei que o garoto dele, ele era bem magricelinho, assim. E daí, quando ele criou o personagem Will, que é o personagem principal de Rangers, ele criou um garoto baixinho, magrelo, que vai se tornando um herói, uma pessoa muito importante, mas não porque ele é forte, guerreiro e tal, mas porque ele vai criando outras habilidades por causa da estatura dele, do treinamento e etc. E aqui nós temos o filho do Rick Riordan, que tem dislexia e, se não me engano, TDAH também. E daí o autor escreveu o livro de Percy Jackson para ele se sentir representado nas histórias. E eu achei isso muito legal, é uma curiosidade muito legal. E eu adoro todas as dedicatórias do Rick Riordan, especialmente uma em que ele fala hahaha e uma outra que ele escreve pra Becky, que é a esposa. Eu acho incrível. Então, vamos começar. Meia-noite e 10, quinta-feira. No caso, meia-noite e 10 de quinta-feira, mas pra mim ainda é quarta, porque eu ainda não dormi. E eu fiz um teste, tipo, pra saber quantos minutos quantas páginas eu tô lendo em uma hora. E aí, eu comecei na página 274 e eu parei agora na 354. E foram 80 páginas em uma hora. Mas, questões. 80 páginas de um infanto-juvenil em que nós temos várias falas e poucos momentos de muita descrição. É uma diagramação super fluida, tá vendo? Que tem muitos espaços, assim. E também as palavras são mais fáceis, por ser um infanto-juvenil. E também eu tô no finalzinho do livro, então significa que coisas estão acontecendo. Então, coisas muito frenéticas acontecendo. Inclusive, eu amo essa parte do livro de Percy Jackson, né? E é por isso que eu dou a razão para meu ritmo de leitura ser muito rápido. E também é uma releitura, né? Não é nada muito novo que eu precise processar tanto assim. Eu só preciso relembrar. Então, foram 80 páginas lidas. Dito isso, faltam 30 páginas para eu finalizar O Ladrão de Raios.
E eu vou fazer isso agora. Vou continuar, no caso, a minha leitura. Eu só parei pra conversar com vocês. Eu terminei Percy Jackson e essa provavelmente é a hora pior pra eu conversar com vocês, porque é madrugada e mais gente mora nessa casa, então eu tenho que falar mais baixo. Mas, basicamente, eu queria mostrar duas coisas acerca dessa história. Primeiro, eu não vou dar spoilers de jeito nenhum, e eu quero que você, que nunca leu Percy Jackson, que sabe algumas coisinhas, e, tipo, tenha uma pulga atrás da orelha pra saber como é que é essa história, leia. Leia, porque é muito bom. Você já viu a série e tudo mais? Ok. Você vai conhecer algumas coisas, você vai saber sobre algumas coisas do mundo e vai ser legal porque você vai ter uma noção de quais são os acontecimentos e tudo mais. Mas quando você lê, é uma sensação completamente diferente e você consegue visualizar as coisas agora que você tem referências visuais, se você viu a série. E se você não viu, leia primeiro e depois veja a série, porque daí você começa a imaginar primeiro pra depois você ver a série e tal, e você fica mais imerso no mundo. Mas, uma das coisas que acontece nesse livro aqui, que é logo no começo, é que o Percy, ele vai descobrir que ele é um semideus e tudo mais, mas ele tem o primeiro ataque por um monstro. E esse monstro é nada mais nada menos do que uma fúria, que são criaturas do submundo, e eles servem a Hades, que é o deus do submundo. E basicamente, essa fúria é a professora dele, que se chama Senhora Dodds. Essa Senhora Dodds, ela é a primeira monstro que o Percy desintegra, que no caso, os monstros, uma das regras do mundo de Percy Jackson, que eu não sei se isso se aplica à mitologia grega em si, é que os monstros, eles são desintegrados e aí eles, tipo, não morrem, assim, desaparecem do mundo. Eles podem vir a voltar ao mundo se reconstituindo depois de um tempo. Isso pode demorar muito tempo, como pode demorar, tipo, uma semana e tudo mais. Então, a Senhora Dodds, ela aparece novamente depois no livro e tal. E é muito engraçado porque meio que eles são inimigos, né? Porque ela é um monstro e o Percy é o semideus que desintegrou ela. Só que aí ela faz a seguinte ameaça pra ele. Viva bem, Percy Jackson. Torne-se um verdadeiro herói. Porque, se você não o fizer, se algum dia cair nas minhas garras de novo, reticências. Eu sei o que acontece mais pra frente na história do Percy Jackson, porque esse aqui é o começo, e agora ele tem, tipo, 19, 20 anos, e tá, tipo, mais pra frente e tal, ele aparece em outros livros, etc. Ou seja, o Percy Jackson está vivo. E aí, eu comecei a rir muito, porque agora que eu sou criadora de conteúdo, que é uma coisa que eu estou começando a me nomear agora, eu começo, tipo, a ler alguma coisa e eu boto um post-it porque eu tive uma ideia de Reels, uma ideia de vídeo, de alguma coisa pra compartilhar, pra instigar as outras pessoas a lerem o livro, ou também pra atrair fãs do livro pro meu perfil, porque eu gosto dos livros e eu quero que pessoas que gostem dos mesmos livros que os meus estejam perto de mim, porque daí eu peço recomendações e tudo mais. E aí, a ideia que eu tive é a seguinte: o Percy Jackson só está vivo por causa dessa ameaça. Porque ele não quer encontrar a Senhora Dodds de novo. Aí eu ri muito, assim.
Você pode não estar rindo do lado daí, não tem a menor graça. Mas na hora que eu tive essa ideia, eu me diverti horrores. Enfim, pulando de assunto para outro completamente diferente, eu queria falar sobre os agradecimentos do livro, que eu achei uma coincidência muito interessante. Pra quem não sabe, eu não lembro se no começo do vídeo eu expliquei sobre a história de Percy Jackson, mas o Rick Riordan, que é este cara aqui, o tio Rick, ele escreveu Percy Jackson pro filho dele, o Halley, e ele escreveu como uma forma de fazer o filho dele se sentir pertencente ao mundo. Nos agradecimentos tem a seguinte parte: obrigada, meu filho mais velho, Halley Michel, que ouviu a história primeiro. E aí, depois ele fala: meu filho mais novo, Patrick John, que com 6 anos de idade é o sensato da família. E minha mulher Beck, que aguenta as minhas muitas e longas horas no acampamento meio-sangue. Só que o que me pegou foi a parte do Patrick John, que é Patrick John. Porque Patrick John é P e J. E adivinha quem é P e J também? Enfim, eu não sei se ele nomeou o Patrick John por causa de Percy Jackson ou só viajei e é isso aí, é só uma coincidência. Mas é isso, gente. Eu terminei, estou muito feliz. Provavelmente eu vou dar 5 estrelas e favoritado pro primeiro livro, porque é um livro que ele é muito bom e é conforto pra mim, ele é tipo favoritinho. E então, assim, eu estou até um pouco chocada, porque acho que na primeira vez que eu li eu não dei 5 estrelas pra esse livro, mas agora que eu li com um pouco mais de calma, eu senti que é um livro muito bom de introdução de mundo, introdução de personagens, introdução de conhecimento e também introdução, tipo, dos acontecimentos em si. Porque aqui a gente tá no começo da teia, assim, tem muita coisa ainda pra acontecer. E muitas das coisas que acontecem aqui vão virar consequências e tal, enfim. É muito legal a forma como o Rick Riordan construiu isso. E aí, eu demorei, então, pra ler 385 páginas, 4 horas e meia aproximadamente. Então, faltam 19 horas e 29 minutos para acabar o nosso desafio de 24 horas. E aí, a minha próxima leitura vai ser nada mais, nada menos do que o livro 2, que é O Mar de Monstros, e é um dos meus livros favoritos. É um livro que o pessoal normalmente para aqui, o pessoal não gosta desse livro, mas eu acho muito legal. E ele é menorzinho. Inclusive, pra você, isso é um alerta, isso é um evento canônico na vida de todo semideus que vai ler o segundo livro. Na última página do segundo livro, na última linha da história, tem um spoiler do tamanho do mundo, um spoiler gigantesco. Então, se você está lendo o segundo livro de Percy Jackson, ou se você vai ler o segundo livro de Percy Jackson, não olhe a última página. Eu vou te falar quantas páginas tem. O livro 2 de Percy Jackson tem 285 páginas, e aí a 286 é a página dos agradecimentos. Mas eu estou avisando com antecedência, não olha, porque, enfim, é um evento canônico, eu passei por isso quando eu tava vendo, e acontece. Mas também instiga você a ler mais, né, pra saber como que isso vai acontecer. Mas enfim, então a próxima leitura vai ser essa, que aqui a gente segue pro próximo livro, então, da aventura de Percy Jackson. E essa edição que minha amiga me deu, né, é aquela edição do box que é uma das mais bonitas, e é a que é assim, ó. As páginas se complementam e daí forma, tipo, uma paisagem zona nos 5 livros. Então, tem, tipo, 1, 2, A Maldição do Titã, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas é isso, essa vai ser a minha próxima leitura, que eu vou começar a partir de amanhã, porque agora já são quase 1h da manhã e eu preciso dormir.
18 horas para o desafio acabar, estou na página 128 de Mar de Monstros e eu queria falar para vocês, se vocês têm essa sensação também, que é tipo assim, eu terminei o primeiro livro, estou lendo o segundo, e no segundo, o autor fica retomando sempre regras de mundo e aqui especialmente familiaridade entre os personagens, só que como eu tô lendo seguido, eu fico toda hora tipo, essa aqui eu já sei, esse aqui eu já falou e tal, mas eu sei que isso ajuda mais pra frente, né? Só que eu tive essa sensação aqui e eu queria saber se vocês também sentem, se vocês acham estranho isso. Mas falando sobre a história em si, eu gosto muito de Mar de Monstros, porque agora a gente tem uma expansão de mundo, no sentido de expansão de personagens e também de outros mitos, que é muito legal ver como o Rick Riordan consegue entrelaçar os mitos diferentes, né? E sobre os personagens, é muito legal ver que, tipo, aqui a gente começa a ter um pouco de noção sobre o acampamento em si. Porque no primeiro livro tem muito mais atenção na Clarice, no Percy, na Annabeth, no Grover, que são personagens principais, no Luke também. E, tipo, o Percy fica pouco tempo no acampamento. E aí a gente tem um pouco menos de atenção para os outros, né? Tem muito mais atenção sobre os chalés em si do que sobre as pessoas. E aqui a gente tem a introdução de dois personagens muito legais, que é o Charles, do Chalé de Hefesto, e também a Silena, do Chalé de Afrodite. E é isso, assim, que eu queria falar, só lembrando um pouco mais desses personagens tão queridos e secundários, assim. E eu acho que o que mais impressiona é que isso vai aumentando ao longo da série e das séries. Enfim, mas é isso, e eu estou muito empolgada com a leitura. Eu até me desconcentrei. Eu tenho algumas novidades para contar para vocês. A primeira delas é que o layout do quarto mudou, então basicamente aqui estamos no antigo layout. Eu sei que vocês viram o vídeo de organizando o quarto recentemente e tudo mais, mas eu tinha gravado esse vídeo fazia 7 meses e eu não tinha editado ele, por isso que ele saiu esse ano só. Mas agora, depois de 7 meses, eu fiquei enjoada de novo e eu voltei a mesa pra frente aqui e coloquei a cama ali mesmo, porque parece que o quarto fica maior e também eu tava enjoada do outro jeito e fiquei com saudade desses. Enfim, eu reorganizei as coisas também, a mesinha tá organizada de novo. E a segunda novidade é que eu estou com o microfone, então eu posso conversar com vocês mais de longe, eu posso conversar com vocês mais baixinho assim, e aí não vai ter medo assim de eu falar de noite e acordar todo mundo, ou se tiver um ruído em volta assim, eu consigo conversar com vocês mais de boa, e também consigo conversar de longe, virada pro lado, virada de costas. E é isso, estou muito, muito feliz. E eu espero que vocês gostem dessa novidade. Ele foi de segunda mão, que eu comprei da Amantes. Ela estava se desfazendo, né? Porque ela comprou um novo. E eu já estava procurando o microfone e tudo mais. E veio uma oportunidade perfeita. E a terceira coisa que eu tenho para falar é que faltam 16 horas para o desafio acabar. E eu finalizei mais um livro. Contei pra vocês que eu amo Mar de Monstros de Percy Jackson, porque aqui a gente aprofunda um pouco mais nos personagens e tudo mais. Mas eu lembrei de uma coisa do porquê que as pessoas não gostam muito desse livro. Nesse livro aqui, a gente não tem a profecia, tipo assim, não tem uma profecia do Percy Jackson, tipo assim, não é uma missão dele, é uma missão de
de outro personagem. Eu não vou dar spoiler, quase que eu dei spoiler. Mas eu adoro essa outra personagem também, ela é simplesmente maravilhosa. E com isso, com a finalização desse daqui, eu estou muito empolgada para rever a primeira temporada de Percy Jackson e ver a segunda temporada de Percy Jackson comendo cookies azuis, porque eu comprei corante azul para fazer os cookies da Sally Jackson. Basicamente, para quem não sabe também, a Sally, ela faz comidas azuis porque são conforto, mas também é uma forma de incentivar o Percy, porque é uma coisa que é impossível de se fazer, o que faz com que ela fique contra o padrasto do Percy, que é o Gabe cheiroso lá. E, ao mesmo tempo, ela incentiva o Percy, né? Então, todas as comemorações, todas as coisas legais, assim, ela faz comidas azuis pro Percy Jackson. E isso é uma coisa que o Percy, tipo, lembra muito ao longo do primeiro livro, né? É a primeira coisa que acontece, o Percy chega no acampamento, só que a mãe dele não consegue chegar lá e ela morre, digamos assim. Na verdade, ela é capturada, né? Tipo, dá pra perceber que ela não morre. Mas, enfim. E aí, o Percy, quando ele tá no acampamento, ele sempre pede comidas azuis, porque faz lembrar da mãe dele. E eu gosto bastante desse vínculo afetivo pela comida, assim, sabe? É uma coisa que eu sinto muito também com pessoas da minha família, meus avós e etc. E aí, minha próxima leitura vai ser a continuação de Assistente do Vilão, que eu já falei em 350 vídeos que eu queria muito ler e tudo mais. Eu estou na página 347 de 605 de Aliado do Vilão, que é o terceiro livro de Assistente do Vilão. Então nós temos Assistente do Vilão, Aprendiz do Vilão e Aliada do Vilão. E nesse livro aqui tá com foco um pouco mais no romance, eu sinto, então no desenvolvimento amoroso tanto da Eve com o vilão, tanto dos outros personagens, os casais secundários também. Eu gostei bastante, então, desse livro aqui, tô achando bem divertido e tudo mais. Adoro piadas, adoro as cenas novas que estão surgindo aqui, porque eles foram para outro lugar que não é a Morada do Massacre, né? Que é um cenário que a gente já conhece muito bem. Mas eu gosto também bastante da forma como a autora consegue expandir o mundo de Aliado do Vilão, né? Ela vai abrangindo várias partes do reino ao longo dos livros e isso tá bem interessante. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô ficando um pouco enjoada no sentido, tipo, eu não tô mais achando o livro tão fluido e rápido quanto eu achava antigamente, e sim, tá sendo muito mais conforto e leituras mais lentas e leves do que o que eu tava fazendo antes. Então, o primeiro e o segundo livro, eu sinto que eu li muito mais rápido, que eu li, tipo, meu Deus, o que que vai acontecer, não sei o quê. E agora, nesse terceiro livro, eu tô lendo, tipo assim, não, vamos aproveitar a leitura, vamos aproveitar a companhia desses meus queridos amigos e etc. Então, eu acho que essa é a sensação que eu estou tendo. Lembrando que eu já li mais da metade, aqui dá pra ver pra vocês. E é isso, essa vai ser a minha próxima leitura, juntamente com a leitura de um mangá. Só que eu não sei se eu conto o mangá para dentro da leitura de Lendo por 24 horas, porque é uma leitura, ou se não, porque, tipo, as páginas que eu vou contabilizar do mangá é diferente das páginas que eu vou contabilizar nos livros, sabe? Essa então é a segunda leitura, que é basicamente o livro 6 de Haikyuu. É um mangá e é o único que eu faço coleção. Por enquanto, na verdade, porque eu comprei o livro um e 2 de Skip and Loafer, só que tá naqueles livros embrulhados, sabe? Então, basicamente, esse, por enquanto, é a minha única coleção de mangá. Eu tenho até o 8 que eu ganhei de presente. E eu tô lendo esse daqui. Eu acho que eu vou contabilizar as páginas, tipo, pegar o número total e dividir por 2. Daí eu acho justo. Porque a quantidade de palavras, assim, de uma página de um livro normal, com certeza é maior do que da página de Haikyuu. Porém, eu também fico lendo vendo as imagens, apreciando as imagens e tudo mais, o que também faz que eu demore um pouco mais de tempo lendo os mangás, e... mas não tanto quanto os livros. Acho que deu para entender. Mas é isso. Até a próxima atualização, porque agora eu vou trabalhar.
Oi, gente, acho que vocês nunca viram uma atualização tão rápida assim, mas hoje já é dia 6 de fevereiro e é sexta-feira e eu comecei a Aliada do Vilão, né, na página 347 e finalizei na página 606. Agora são 9h30 da manhã, porque basicamente eu acordei 8 horas e eu fiquei lendo por 1 hora e pouco para finalizar, porque eu estava muito viciada, só que ontem de noite estava meio tarde, eu falei, não, vamos ser pessoas responsáveis, vamos dormir. E aí agora eu peguei pra finalizar o livro. E gente, assim, esse é o terceiro livro de aliado de Assistente do Vilão, né? O primeiro livro eu comentei que é mais introdutório, mas é muito, muito legal. Eu tenho um apego muito grande com o primeiro livro. Depois, ele é um livro um pouco mais expansão de mundo e expansão de personagens, mas eu sinto que ele foi menos legal do que o outro, apesar de ter sido legal. E esse aqui eu achei que eu ia ficar super, tipo, entediada, assim, porque até metade ali, na página 300 e pouco, eu tava meio chateada, porque parecia que não tava andando as coisas. Aí tava tendo o humor, né, que é a parte mais legal do livro, mas não tava parecendo que as coisas estavam andando. Só que daqui pra cá, gente, tudo mudou. O mundo virou de ponta cabeça. Eu conheci muito mais da história do Reinaldo e é uma coisa que eu tava muito curiosa desde o primeiro livro. O Reinaldo, pra quem não sabe, é o sapinho que se comunica através de placas. E, tipo, o resto dos personagens também tiveram bastante destaque. E muitos deles aparecem narrando a história. E eu achei isso muito legal, porque no começo a gente tem mais a Eve narrando, né? E aqui a gente já tem, além do vilão, né? O por exemplo. Opa, spoiler! Não vou falar quem mais tá narrando, porque é spoiler. Ai, que tonga! Mas basicamente é isso. Estou aqui com o meu cafezinho. E eu finalizei, e eu não sei quantas estrelas eu vou dar. Provavelmente vai ser 4,5 estrelas, porque teve o começo que tava meio enrolado, assim, mas esse final compensou super todo o resto. Mas eu acho que, tipo, demorou um pouco. Mas, assim, simplesmente incrível. E eu tô muito, muito feliz de ver a evolução, tanto da autora, né? Tipo, a escrita dela melhorou muito, e também dos personagens, né? Então ela melhorou muito os personagens, os plots também foram bem desenvolvidos assim. Eu tava esperando umas duas coisas ali, mas eu não achei que outras duas coisas iam acontecer. Eu fiquei tipo, como assim? Enfim. E agora vamos ver qual vai ser a minha próxima leitura. Eu tô em dúvida em minha próxima leitura, porque normalmente a gente lê o livro de fantasia, fica com a cabeça toda fundida assim, e daí eu pego um romance, um suspense pra, tipo, voltar ela ao normal. E aí, agora, como eu li várias fantasias, mas todas elas eram fantasias tranquilas, né? E também, tipo, nada muito complexo e com humor, romance e tal, então eu posso escolher qualquer coisa. E aí, eu acho que eu vou pegar ou romance, que seria dessas opções Perfeitos Estranhos da Adrélia Almeida, ou Minha Melhor Parte da Hannah Bonayong, que eu já comecei, estou na página 129, ou eu pegaria Um Encontro de Sombras, que é o segundo livro de Tons de Magia, que eu estou na página 188. Esse aqui é da Victoria Schwab. E aí tem uma questão também. Este livro aqui, ele é aquele que estava embrulhado, então ele foi o primeiro sorteado. E se eu ler esse e ler dois livros físicos, que no caso já foram lidos, eu posso sortear o próximo. Acho que eu vou pegar esse, porque daí eu consigo sortear um livro novo do desafio, que faz tempo que eu não sorteio, e também me divertir um pouquinho com romance, vai. E aí, numa próxima, quem sabe, eu pego este aqui, que é Perfeitos Estranhos, que eu tô muito ansiosa pra ler, e também continuo o Encontro de Sombras, porque esse vídeo praticamente tá sendo como fala? Desentulhamento das leituras que eu acabei entulhando no ano passado, né? Porque eu lia, aí chegava em certa página, eu parava e deixava quieto. Então ficou, tipo, vários livros que eu já tinha começado. Aí agora esse vlog tá sendo, tipo, vamos terminar todos esses livros.
Eu não sei vocês, mas às vezes tudo que eu queria era mais tempo pra ficar lendo, porque tá muito gostoso esse romance da Hannah Bonanyong, que tem a Win e o Bo, e ela fica grávida. E eles começam a morar juntos, e tipo assim, é muito gostosinho, ela é super bem-humorada, e eu tô gostando bastante, só que infelizmente tenho que fazer as marmitas da semana. Mas é isso, recomendo já, e eu nem terminei. Meia-noite alguma coisa agora, tô com a luz por aqui porque eu tô com muita preguiça de ir até o interruptor. Estou lendo minha melhor parte, porém eu fui iniciar aqui o temporizador e ele reiniciou e eu não me lembro se eram 11 ou 10 horas que faltavam pro desafio acabar, então eu vou colocar 10 horas e meia pra ser justa e tá na média. Mas eu não me lembro e da próxima vez eu vou fazer que nem da outra, que é tipo ir anotando conforme eu vou lendo pra saber mais ou menos quantas horas eu levei, porque senão, sem querer, eu vou reiniciar, ou o relógio reiniciou sozinho, sei lá, não entendi direito. Enfim, mas é isso, gente. Sobre esse livro, é muito fofo, eles são muito fofos, eu tô me divertindo muito. Gente, gente, socorro. Passou do horário que eu normalmente almoço, mas é porque eu estava extremamente viciada com esse livro. E eu terminei minha melhor parte, e agora faltam 7 horas e meia para o desafio acabar. E é muito, muito lindo. Eu nunca achei que eu fosse chorar com o livro de romance. Tipo, nem é chorar de tristeza, porque aconteceu alguma coisa triste, é chorar, tipo assim, de ver quanto amor os dois sentem um pelo outro. E é muito, muito fofo. E tem toda essa. Esse dia a dia, esse cotidiano, tipo, dela estando grávida, do Bo e tal. E eles são muito lindos, eu não tenho muito o que falar. Tipo, a Hannah Bonanyong escreve muito bem. Eu adorei os personagens, eu adorei a dinâmica deles, principalmente da transparência que tem também da amizade da Win com a Sarah e do Caleb junto, né? Tipo assim, o Caleb é o marido da Sarah e os três são amigos e é muito legal ver essa dinâmica. E é muito verdadeiro, assim, tipo, todas as amizades que aparecem, todos os personagens que aparecem são muito pessoas reais, assim, e as coisas que ele faz pra ela, tipo de surpresa, de atos românticos e cuidados e tal, não são coisas absurdas, são coisas assim muito reais e muito fofas ao mesmo tempo. Ele é muito atencioso, ela tem um senso de humor muito bom e eles são uma graça, química de milhões também, e eu amei. Ele é mais 18, tem algumas cenas hot aqui, mas, tipo, de resto, é eles sendo muito fofos e tentando construir essa relação aqui depois de que descobrem que a Win tá grávida. Basicamente, a sinopse: o Win e o Bo se conhecem em uma festa fantasia que foi dada pela melhor amiga da Win, que é a Sarah. Os dois estão fantasiados de pirata por conta das suas deficiências. Ela tem uma deficiência na mão e ele tem uma deficiência na perna e usa prótese. E aí eles fazem esse trocadilho com as fantasias, eles têm uma noite ali, ela fica grávida e ela vai confrontar ele, perguntar se ele vai querer ser pai mesmo, se ele vai querer acompanhar o desenvolvimento da criança, porque ela vai ter a criança e tal, e no final ele convida ela para morar na casa dele e aí começa essa relação, mas esse livro é muito mais do que só isso e tipo, é muito sobre o desenvolvimento dos dois como pais, como relacionamento mesmo, e é muito lindo e eu amei. E eu estou super ansiosa para ler mais livros dessa autora, porque eu gostei bastante da escrita dela. Então, depois de ter lido este, de ter lido Percy Jackson e de ter lido Aliado do Vilão, eu vou sortear o meu próximo livro, porque esse, minha melhor parte, era o livro 9. Então, eu tô aqui com os papeizinhos. Vamos lá, vamos pegar. Ai, meu Deus. Eu quero muito que seja Skip and Loafer, mas vai que não é, né?
cinco. Cinco, vamos ver qual que é o cinco. Vixe Maria, é esse aqui. Eita. Pra quem não sabe, eu fiz essa caixa de livros aqui, todos embrulhados, que é como se fosse presente, assim, é meio que um calendário do advento. Mas para eu conseguir sortear o próximo, eu tenho que ter lido o livro que eu li, que eu sorteei anteriormente, e ter lido mais dois físicos da minha estante. Então, por isso que eu só posso sortear agora. Deixa eu terminar de abrir. Yay! É outro livro que eu queria muito ler, conhecer a autora. Abby Jimenez, Para Sempre Ser. Oh my God! Eu tava muito ansiosa pra conhecer a escrita da Abby Jimenez, porque, tipo, todo mundo fala dela, da Emily Henry também. Inclusive, tem um livro da Emily Henry aqui escondido, porque a maioria desses livros aqui são livros de romance que eu queria conhecer a autora já tem um tempo. E a Abby Jimenez é uma delas, eu tô muito ansiosa pra ler esse, e talvez seja a minha próxima leitura já. Ai, que fofo! Um romance sobre primeiras impressões desastrosas, segundas chances hilárias e a alegria de encontrar alguém que tem tudo a ver com você. Ai, olha isso, que lindo, o selinho. Gente, maravilhoso esse livro, eu já estou ansiosa. E é isso, gente. Este tem 375 páginas e o livro da Hannah Boneyong tinha 300 e alguma coisa. Mas é isso, gente. Agora eu vou almoçar, que eu preciso correr porque eu estou atrasada. Uhul. Beijos. Aconteceram algumas coisas do lado daqui. Hoje já é dia 22 de fevereiro e é domingo, 11h30 da noite, depois do treino. Acabei de tomar um banho, jantei e tudo mais. Só que antes de eu ir pro treino, não deu tempo de conversar com vocês porque eu estava um pouco atrasada. Eu finalizei no meu ritmo e até dei uma choradinha no final. E basicamente vai contar a história da Ruby, que é uma garota gorda que tem uma irmã mais nova, que também é uma menina gorda, e um irmão mais velho, que ele é atlético e tudo mais. E esse cara, acho que é Jake o nome dele, ele é muito babaca e no final das contas, a Ruby vai acabar por amor e por rancor se inscrevendo em uma corrida de 5 quilômetros para provar pro irmão babaca dela e também pro professor dela de educação física que o corpo dela é capaz de fazer o que ela quiser. E aí, basicamente, ela vai fazer a primeira tentativa de corrida, vai acontecer uma situação desastrosa e ela vai conhecer o Ollie, que é o vizinho dela e também um amigo de infância, assim. Ele vai se oferecer para ajudar ela, eles vão passar vários momentos juntos nessa evolução da Ruby de 0 até 5 quilômetros, nessa distância, correndo bem, correndo leve. E também ela vai acabar gostando da corrida ao longo do tempo, mas de uma forma tranquila e não pressionada, sabe? Eu dei 4 estrelas e meia para esse livro, gostei bastante e vai abordar vários temas, especialmente sobre o corpo e especialmente sobre a irmãzinha dela, que tem 10 anos e já fica se questionando sobre isso, parando de comer coisas que ela gosta, se vestindo com moletom em dias muito quentes, e isso deixa eu, a Ruby, todo mundo indignado.
mas também fala sobre a iniciação em um esporte, especialmente na corrida, o que eu achei super legal e divertido, porque eu gosto muito desse mundo, né? Sempre fui uma pessoa muito ativa e eu comecei no vôlei recentemente, assim, fazem uns 2 anos, mas, tipo, a evolução que eu tinha de não saber nada e dar uma manchete lá no alto pra, tipo, só jogar a bola pra cima, de agora ser líbero em um time e realmente sentir que eu sei o que eu tô fazendo, mais ou menos, é muito legal e é muito desafiadora também. E eu acho que todas as vezes que eu comecei algum esporte, né, porque eu pratico basquete, vôlei, eu já pratiquei por muitos anos natação e handball, e agora eu fui correr, né, ontem, por exemplo. É muito legal que essa evolução que a Ruby tem na corrida é uma evolução que a gente tem em outros esportes também. E a forma como a autora conseguiu colocar aqui no meio também os nossos pensamentos durante uma corrida, eu achei sensacional e super real, porque no momento a gente tá lá, inspira, expira, faltam 2 minutos, faltam não sei o quê. E no outro a gente tá, tipo, pensando em coisas que a gente tem pra fazer, pensando na série que a gente tava vendo. Enfim, pensando no que a gente vai comer depois. E eu acho que eu acabei me conectando bastante, porque ontem eu fui participar de uma corrida de rua e eu fiquei muito feliz, concluí, era 5 quilômetros, bem tranquilo. Mas foi muito interessante, tipo, de ver isso e sentir como se ela estivesse descrevendo eu ontem, sabe? Porque ontem eu tava no meio da corrida e o fone que eu tava usando começou a cair porque eu tava suada. E aí, tipo, eu comecei a lidar com os meus pensamentos no meio da corrida. E como, tipo, ele mal parou o fone, ele queria que eu parasse já. Aí começou a, tipo, ficar um pouquinho mais difícil por causa da subida. Queria que eu diminuísse o ritmo, sabe? Umas coisas assim. Então, às vezes, a gente tá só aqui, ó, na nossa mente. E, enfim, sobre o corpo, que é um tema também bastante abordado, que eu achei incrível. Eu gostei bastante de uma passagem aqui e eu vou ler para vocês, porque eu acho que isso foi a mensagem principal, assim, foi a mensagem que eu gostei muito. É, a amiga da Ruby fala assim: Sinto que tudo mudou para mim quando parei de ver a gordura como essa característica que era, sei lá, o começo e o fim de tudo. Aí ela pergunta: Como assim? E a outra responde: Eu mudei meu jeito de pensar sobre isso. Foi tipo, bem, é uma variação humana. Literalmente, é só uma variação humana. O jeito como falamos sobre isso me faz pensar que é a pior coisa do mundo. Algo que afeta a sua personalidade, o comportamento e todo o resto. Mas não é. É só uma variação na aparência. Portanto, você não precisa conversar com sua irmã como se isso fosse uma coisa grande e assustadora, com todo esse estigma associado a ela, sabe? Pode só abordar a questão como uma coisa neutra, como a cor do cabelo e outros detalhes, porque é disso que se trata. Apesar de não ser um argumento super desenvolvido, eu acho que essa passagem foi tipo ponto alto para a história inteira, porque é como você aborda essa questão de corpo e tal para uma criança de 10 anos. Gente, uma criança de 10 anos se preocupando com isso, porque as outras pessoas falam sobre o corpo dela e etc. E uma pessoa dentro da família, que é o irmão no caso, e eu já me sinto indignada por ser qualquer pessoa, mas por ser irmão, porque eu tenho um irmão e tipo, ele é a minha pessoa favorita do mundo. Ele é uma pessoa super legal e eu fico tipo, como é que uma pessoa que é irmã, enfim, eu sei que existem várias relações familiares e etc, mas eu fico um pouco mais indignada com isso por causa da minha conexão com meu irmão. Eu gostei muito da escrita da autora, mas eu vou dar 4 estrelas e meia porque eu achei algumas coisas redundantes e também eu não gostei muito da presença das 300 amigas da Ruby. Eu fiquei muito feliz de ela ter várias amigas, um grupo de apoio e etc. Só que a forma como a autora abordou as 4 amigas dela no começo e no meio, assim, ficou um pouco solto. E aí dá pra perceber que tem a April, que é a melhor amiga, só que as outras duas ficam um pouco soltas e elas aparecem pouco. Além de ser meio confuso, eu achava que era a mesma pessoa. Enfim, tipo, eu me confundi o tempo todo sobre as características delas e tudo mais. Eu não sei se é uma coisa minha, tipo, eu errei e, né, não me achei logo no começo, ou se estava mesmo confuso no livro. Mas é isso. Apesar disso, gostei bastante. 4 estrelas e meia. Muito fofo.
E eu adorei também que aborda outras questões pessoais, problemas além do corpo, e etc., tanto da Ruby quanto do Ollie e da amiga também, das amigas dela. É isso, gente. Faltam 4 horas para o desafio acabar. E agora eu não sei o que eu pego, porque 4 horas é muita coisa, mas também é pouca coisa, sabe? Então, pode ser que, tipo, eu não consiga terminar o livro. E eu queria muito conseguir terminar um livro para fechar certinho a quantidade de páginas, né? Pensamentos, pensamentos. E então é Natal, e o que você fez? Eu terminei mais um vlog de leitura de 24 horas. Eu estou muito, muito feliz. Dei uma leve roubadinha? Talvez, mas toda leitura é válida e eu já digo isso de antemão. Então, gente, eu não vim com mais nenhuma cena de eu lendo o livro ou coisa do tipo, porque eu reparei que nesses dias que, tipo, eu tava conversando com vocês e tal, eu estava ouvindo um audiobook no estágio durante o trabalho. Então, quando dá ali um tempinho em que eu não preciso conversar com mais ninguém, só preciso focar no que eu tô fazendo, eu colocava o audiobook e continuava fazendo as minhas coisas e eu finalizei O Segredo da Empregada, que é o segundo livro de A Empregada. Eu li o primeiro faz muito tempo, foi mais ou menos do ano que lançou. E eu lembro de ter gostado bastante da história, assisti o filme recentemente com a minha amiga e eu gostei do filme, apesar de como eu já saber dos spoilers, eu ter achado um filme um pouco mais hilário do que necessariamente medonho. Então, tipo, a minha amiga ficou um pouco impactada, assim, né? Ela tava assistindo e ficava agoniada porque ela não sabia o que ia acontecer e tal. E enquanto isso, eu estava rindo horrores, rindo muito, tipo, tinha hora assim que eu acho que até o pessoal do cinema mesmo, né, as outras pessoas que estavam assistindo o filme, estavam rindo das coisas que estavam acontecendo, porque alguns acontecimentos são meio que absurdos, mas eu finalizei então O Segredo da Empregada, que é o livro 2, que é um livro que eu não tinha vontade de ler, mas ouvindo ficou parecendo uma série, uma novela, ficou uma coisa mais tranquila, ficou realmente parecendo uma fofoca de podcast, e eu gostei muito dessa sensação. E até quando terminou o segundo livro, já começou a tocar o audiobook do terceiro livro. Então eu fiquei tipo, nossa, que legal. E enfim, aí eu me toquei que eu tinha finalizado um livro que foi 8 horas e 47 minutos de áudio, então, tipo, é bastante tempo. E com isso a gente finaliza o nosso vlog de 24 horas. A empregada vai contar a história da Wilhelmina, que no caso é a Millie, como ela é conhecida por todos. O que eu achei muito engraçado, porque é Wilhelmina, aí virou Millie. Aí tem a Winifred, de Minha Melhor Parte, virou Win. E também tem uma protagonista de Massacre da Família Hope, que é um audiobook que eu tava ouvindo antes, que eu não terminei, inclusive, que o apelido da menina era Kitty. Só que, tipo, o nome dela, de verdade, tipo assim, é um nome completamente diferente. Eu achei muito engraçado isso. Mas, enfim. A Millie, ela vai todos os dias na casa dos Winchester, e aí, tipo, a patroa dela é uma mulher super gente fina e tal, e basicamente o que ela precisa fazer lá é o trabalho doméstico, e aí também precisa ajudar a cuidar da menina, da filha da Nina Winchester e tal, e acaba conhecendo em um desses dias o marido da Nina, acha ele um cara super bonito e tudo mais, mas é isso. Até que um dia a Nina começa a fazer umas coisas diferentes, começa a sujar a casa, começa a dar trabalho pra Millie, e aí ela fica assim, não, tá tudo bem, porque a Nina tá passando por um momento difícil e tudo mais, mas aí coisas estranhas começam a acontecer. E basicamente é, essa é a premissa do primeiro livro. No segundo livro, a gente tem, tipo, um pouco mais da história da Millie e vai contando um tempo depois. Então, tipo, um tempo depois temos mais um caos da Millie. E aí, um outro tempo depois, tipo, acho que é uns 10 anos por aí, ela também tem. Aí vem o terceiro livro, que é o livro A Empregada Está de Olho, que é o audiobook que eu comecei a ouvir sem querer. Mas eu achei muito interessante, porque normalmente eles mantêm as protagonistas, né? E dessa vez, tipo, a Millie, ela no começo ela é uma mulher mais nova, assim, depois passa assim uns 6 anos, 4 anos, eu não me lembro muito bem, e agora, tipo, 10, 12 anos depois, e eu achei isso muito interessante, mas ao mesmo tempo, o segundo livro eu achei um livro legal para se ouvir, mas eu não sei se lendo eu teria uma opinião diferente, porque muita gente fala que é um livro fraco e tudo mais,
E eu entendo, assim, que a Frida McFadden, ela escreve de uma forma que parece uma fofoca, que nem eu falei, tipo, ouvindo, parece super aqueles podcasts que a gente ouve de fofoca, assim, mas que lendo pode parecer uma coisa muito básica, sem graça, ou até mesmo mirabolante, né? Tem alguns plots, algumas informações que aparecem do nada, ou as coisas dão certo demais para protagonista, apesar de, tipo, há 2 minutos atrás deu tudo errado, mas 2 páginas depois, ai não, porque aconteceu tudo isso e aí dá tudo certo pra ela. É uma coisa que me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante pra manter a história da Millie, né? Já que ela continuou e colocou lá um terceiro livro. Eu não sei se vai ter mais livro da protagonista, de A Empregada, porque, tipo, na minha cabeça não fazia sentido colocar mais histórias dela. E sim, eu tenho vontade de ler outros livros da Frida McFadden, porque ela tá sendo um momento agora, né? Porque eu fui na livraria esses dias e tava tipo, top 10 livros mais vendidos, e a maioria era dela, e aí tem uma seção específica só da Frida McFadden. E eu fiquei um pouco chocada, na verdade, mas eu fiquei muito feliz porque ela é uma escritora de suspenses, né? Num cenário internacional, ficou bem legal. Mas também falam que às vezes os livros dela são muito ruins, são muito mirabolantes, etc. E eu entendo também quem tem a sua opinião. Mas eu gostei, tipo, de ser um podcast criminal, assim, sabe? Eu estar ouvindo e tal, e coisas acontecendo. E eu acho que por ser livros que contam umas histórias que são misteriosas, você fica intrigada, mas tem um ar meio irreal, digamos assim, é interessante de ler e é um negócio pra pensar menos, sabe? É bem gostosinho. Mas, enfim, eu acho que eu vou dar, surpreendentemente, 4 estrelas pro livro O Segredo da Empregada. Pro audiobook, no caso. Vamos para o saldo final desse vlog de leitura. Comecei com Percy Jackson, Ladrão de Raios, finalizei ele. Ele tem 387 páginas e foi 5 estrelas favoritado. Percy Jackson, Mar de Monstros, 286 páginas e foi 4 estrelas e meia e favoritado. A Aliada do Vilão, que eu estava na 347, finalizei na 605, então foram 258 páginas e eu dei 4 estrelas e meia. Minha melhor parte, o melhor romance desse ano por enquanto, 5 estrelas favoritado e 351 páginas lidas. No meu ritmo, um livro super gostosinho de 223 páginas e ele foi 4 estrelas e meia. E por último, O Segredo da Empregada, que tem 288 páginas e ele foi 4 estrelas, então não tiveram nenhuma leitura ruim, obrigada. E ainda bem que eu também não comecei nenhum livro ruim para parar no meio e tudo mais. No total, foram 1.793 páginas lidas em 24 horas. Não necessariamente páginas, não necessariamente 24 horas certinhas. Se for para calcular mais ou menos ali nos 24 horas, eu diminuí metade de O Segredo da Empregada, já que o livro audiobook tem 8 horas e alguma coisa. Então deu 1.649 páginas, o que é muito válido e eu só contabilizo só por curiosidade mesmo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras, tanto quanto eu. E eu já peguei, fui na gráfica, imprimi várias capinhas de livro e eu vou atualizar meu Read Journal em breve. Eu ainda estou em dúvida, não sei se eu vou fazer o vídeo pra cá ou lá pro Instagram, mas de qualquer forma eu vou atualizando vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo!